Queridos, desejo que a paz e a graça de Deus continue com vocês. Vamos para o nosso sermão de hoje, continuar nossa série A Glória do Verbo Encarnado, exposição do Evangelho segundo João. E hoje é a parte 7. E o nosso sermão hoje tem por título Jesus, a imagem do Deus invisível. E hoje nós vamos meditar somente no verso 18 de João 1. Então, João 1, mas deixe sua Bíblia aberta, porque vamos navegar em diversos textos bíblicos hoje. João 1, 18. É a conclusão do sermão passado. É como se o 18 estivesse ainda dentro da parte 6, sobre a revelação da glória de Deus em Cristo, no Verbo encarnado. Verso 18 diz o seguinte: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém. Oremos. Nosso Senhor Deus, glorioso, por meio de Cristo, a revelação de Deus, a revelação da glória do Pai, a imagem do Deus invisível, o Cristo, o Verbo encarnado, por meio de quem todas as coisas foram feitas, eu oro ao Senhor e clamo que nesse momento a sua Escritura penetre nas nossas mentes e nos nossos corações, de forma que a nossa vida seja transformada pela sua palavra, pela sua verdade, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de meditar nas suas Escrituras, que o Senhor nos encha delas, do poder de Deus no Espírito Santo por meio das Escrituras, da tua verdade, que sejamos santificados na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, de forma geral, como sempre, lembrando dos objetivos dessa série de sermões, João é um evangelho não sinótico, mas é um evangelho. Ele traz relatos dos evangelhos, assim como Mateus, Marcos e Lucas, mas cada um com seu tema. E João escreve visando estabelecer claramente a divindade de Jesus, como nós temos visto sermão após sermão. João 20 e 31, ele nos expõe o propósito dos escritos. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os escritos são, de forma resumida, para que todos creiemos em Cristo, que Ele é Deus e que tenhamos vida no nome dEle. Ou seja, que não seja um conhecimento meramente intelectual, mas que esse conhecimento nos traga vida. E é um evangelho focado na pessoa de Cristo, não somente nos acontecimentos históricos também, e nos ensinamentos de Cristo, mas em sua doutrina, a cristologia, a divindade de Cristo, a soberania, a eleição, a aliança, são temas que nós vamos ver aqui nessa série do Evangelho de João. E no último sermão, na parte 6, nós vimos a revelação da glória de Deus. O Verbo se fez carne. Nós vimos como Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e como a sua encarnação foi o cumprimento pleno e glorioso das promessas do Antigo Testamento, especialmente sobre a presença de Deus com o povo. Deus tabernaculou entre nós. E agora, ainda sobre Cristo revelar a glória de Deus, como eu disse, esse verso 18, ele ainda é João tratando sobre a revelação da glória de Deus em Cristo. Mas agora nós vamos dar uma ênfase mais para Cristo como a imagem visível, a revelação visual da imagem de Deus, e também alguns aspectos textuais também de Cristo como a revelação interpretativa de Deus. Isso no sermão de hoje, de forma bem breve. Então, eis o nosso texto. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, e esse o revelou. Lembrando, como continuação, nós vimos no último sermão, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa glória que nós vimos em Cristo, agora ela é exposta por João, pelo apóstolo João, como a imagem. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou.
Então avancemos. Deus nunca foi visto por ninguém. Essa afirmação pode ser surpreendente para alguns e óbvia para outros. Ora, é claro, eu lembro mesmo até daquele episódio que eu mesmo narrei no último sermão, sobre Moisés ter visto as costas de Deus. Não, ninguém nunca viu Deus. Mas alguns de vocês podem ter se deparado com outros textos bíblicos que podem ser aparentemente contraditórios a isso. Mas João afirma, Deus nunca foi visto por alguém. Para a compreensão dessa frase, dessa doutrina, nós precisamos estar com a doutrina da Trindade bem posta e bem fixada na nossa mente. Deus é único e subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas 3 pessoas deste único Deus. O Pai não é o Filho nem o Espírito Santo, o Filho não é o Pai nem o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Esclarecida a Trindade, ainda que de forma resumida, que é o único Deus que subsiste em 3 pessoas, percebam que o Pai é invisível. Então, quando João está falando que Deus nunca foi visto por ninguém, nós temos que estar com a Trindade na mente para identificar qual pessoa de Deus. Ele está falando de todas as pessoas de Deus? Ou ele está falando do próprio Deus triuno? O Pai é invisível. Jesus é invisível? E vocês já têm a resposta. O Pai é invisível. João 4:24. Um pouco mais à frente, talvez 2 páginas à frente. João 4:24 diz, presta atenção, filha. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito. Nenhum homem jamais contemplou a essência divina do Pai. Então, não somente a imagem de Deus, mas a própria essência divina do Pai. A contemplação da perfeição de Deus, Pai, nunca foi contemplada por ninguém. Êxodo 33:20 diz o seguinte: E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Esse é o texto que vocês podem ter em mente para identificar, para ter respondido aquela primeira pergunta. Claro que ninguém nunca viu Deus. Né? Êxodo 33:20. E 1 Timóteo 6:16 diz o seguinte: Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, em Timóteo, o apóstolo Paulo nos diz: aquele que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então, aquele a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então percebam, nenhum homem jamais contemplou a imagem ou a essência divina do Pai, porque o Pai é de fato invisível. Deus é Espírito. Mas agora vem um questionamento. Ora, mas no Antigo Testamento, algumas pessoas viram Deus. Não viram? Êxodo 24, do 9 ao 11, nós temos um primeiro caso que já é bem claro. E diz o seguinte, Êxodo 24, do 9 ao 11. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safra, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Ora, olha que texto contraditório. Êxodo 24, 9 a 11. Viram a Deus. Os anciãos de Israel no Sinai, viram a Deus ou não viram? Nenhum homem jamais viu Deus ou viu?
Eis a questão. E vamos partir para um estudo de caso, que é o caso de Agar, a concubina de Abraão, concubina de Sara. O texto está em Gênesis 16, do 7 ao 13. Diz o seguinte, a palavra de Deus. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás à luz um filho. Chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Então percebam, Agar, o texto diz que o anjo do Senhor apareceu para Agar e conversa com Agar. E muitos podem pensar que era um anjo como Gabriel, como Rafael, como qualquer outro anjo. Mas no verso 13 ela responde. E ela responde o anjo do Senhor dizendo, tu és Deus que me vê. Então Agar viu o próprio Deus. Ela viu o próprio Deus. E percebam que o fato dela dizer que é o próprio Deus, e tem outros textos que nós percebemos o anjo do Senhor recebendo adoração dos homens, é que nós temos um exemplo do próprio apóstolo João na visão que ele tem de Apocalipse, que o anjo que está o revelando está na frente dele e ele se prostra e o anjo diz para ele, não me adores, eu sou um servo, uma criatura como você, não me adores, adore somente a Deus. É isso que o primeiro e o segundo mandamento nos dizem. Não terás outros deuses diante de mim e não farás imagem de escultura nem as adorarás. Então, só Deus é adorado, só Deus pode ser adorado. E nas Escrituras, nós temos Deus Pai sendo adorado, Deus Espírito Santo sendo adorado e Deus Filho sendo adorado. Jesus é adorado como Deus. E ele não rejeita a adoração. Pelo contrário, ele aceita a adoração porque ele é Deus. Então, a adoração do anjo do Senhor também e o reconhecimento de Agar que, dizendo, tu és Deus, diz para nós que ela viu o próprio Deus. Ela não viu um mero ser angelical, um mero ser espiritual. Ela viu o próprio Deus. Mas temos também outras ocasiões, filha, presta atenção, outras ocasiões onde Deus foi visto. No episódio da sarça ardente, Êxodo 3, do 2 ao 6. Êxodo 3, dos versos 2 até o 6. Diz o seguinte a palavra de Deus, Êxodo 3. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, olha o anjo do Senhor aí de novo, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tire o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Mas percebam quem que apareceu na frente de Moisés. E Moisés temeu olhar para ele. Mas era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz, eu sou o Deus de teu pai e o Deus de Abraão. E o anjo do Senhor aqui é identificado diretamente como Deus. Percebam. Então, mais uma vez aqui, com Moisés, no meio da sarça ardente, quem apareceu no meio da sarça ardente?
o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, não um mero ser angelical. E nós temos outros casos. Então, nós temos o caso de Balaão, da mula, e a mula viu o anjo do Senhor, mas que anjo do Senhor era aquele? E o texto vai nos dizer que o anjo do Senhor que aparece ali, que depois se revela a Balaão e conversa com Balaão, ele aparece como uma autoridade soberana para julgar e dirigir a história. Então, o anjo do Senhor que apareceu para Balaão era o próprio Deus. Boquim, lá em Juízes 2, do 1 ao 5, diz: E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra. E tal, e tal, e tal, e tal. Verso 4. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Aqui, nesse episódio de Juízes 2, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse no verso 4, todos os filhos de Israel. O anjo do Senhor apareceu para todos os filhos de Israel em Juízes 2 e sacrificaram ao Senhor. Aqui o anjo diz: Eu vos fiz subir do Egito. Quem vos fez subir do Egito? Deus. Então, o anjo do Senhor aqui fala como o próprio Senhor da aliança. Juízes 6, do 11 ao 24. Em Juízes nós temos muitos episódios dessas aparições de Deus como anjo do Senhor. O caso de Gideão. E diz do verso 11 ao 24. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. E Gideão respondeu: Ai, Senhor meu. Perceba, ele já trata o anjo do Senhor como Senhor. Ele já presta adoração. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Então o Senhor olhou, 14, o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu. E o Senhor lhe disse, e diz o verso 21, E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Gideão viu o Senhor Deus, o anjo do Senhor face a face. E o anjo do Senhor apareceu assentado debaixo do carvalho, e Gideão o viu face a face. Os pais de Sansão, então em Juízes 13, do 2 ao 23, diz que havia um homem da tribo de Dan que se chamava Manoá, e sua mulher era estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás à luz um filho. E aí vem falando do voto de nazereado dele. E o verso 8, Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. E disse o anjo do Senhor a Manoá, lá no verso 13, De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Verso 17. Manoá disse ao anjo do Senhor: Que é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e ofereceu.
para o anjo do Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. Verso 22, verso 21. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá e a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Então, no verso 22, certamente morreremos, porque temos visto a Deus. E ela responde: porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos. Então, os pais de Sansão recebem a visita de Deus. Eles viram o próprio Deus. Realizam um milagre e Manoá declara: certamente vimos a Deus, vamos morrer. Porque eles viram a Deus. Eles acharam que eles iriam morrer. E outros textos que falam sobre o anjo do Senhor ser visto também. Jacó luta com o anjo de Deus, o anjo do Senhor. E afirma ter visto Deus face a face. Isso está em Gênesis 23, 32, 24 ao 30. E nós lemos hoje, na chamada adoração, na nossa convocação, Isaías 6, do 1 ao 5. E lá em João 12, do verso 41, o apóstolo João nos diz: Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Então, o apóstolo João interpreta Isaías 6, está lá em João 12, 41, dizendo o quê? João 12, 41. Antes disso, ele tá descrevendo a visão de Isaías, no verso 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto, 41, quando viu a sua glória e falou dele. Então a visão que Isaías teve do Senhor, que viu a sua glória, João está falando, era o Cristo, era Jesus. Isaías disse isso quando viu a glória de Jesus e falou dele. Então Isaías viu a Jesus na visão ali do capítulo 6. Então o texto de João 1,18 nos diz: Deus nunca foi visto por alguém. E continua dizendo: o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, queridos, o anjo do Senhor era manifestação pré-encarnada do próprio Cristo. O anjo do Senhor era o próprio Cristo. Como nós também vemos no exemplo de Abraão e Isaac, em Gênesis 22, do 11 ao 18. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, na figura do sacrifício de Isaac, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço. E nessa ocasião, Deus proveu para ele, para si, o sacrifício. Mas quem é esse Deus que conversa aqui com Abraão? Nesse caso, ele não foi visto, mas ele conversa com Abraão, o anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor brada dos céus e jura por si próprio. Ele faz um juramento por si. Então, vamos lá. O anjo do Senhor era a manifestação pré-encarnada do próprio Cristo. O texto do verso 18 diz: o Filho unigênito que está no Pai, no seio do Pai, esse o revelou. Então, anjo vem da palavra hebraica malak, que significa mensageiro. Nós já vimos isso no Sermão 3, sobre João Batista. E nós vimos que João Batista era o mensageiro de Cristo. Ele era o anjo de Cristo, ou o malak de Cristo. E nas Escrituras, esses anjos, ou malak, ou mensageiros, podem ser humanos ou seres angelicais mesmo, espirituais. Então, em Ageu 13, o profeta é o mensageiro. Em Malaquias 2,7, o sacerdote é o mensageiro. Em 1 Samuel 23, 27, um simples emissário, correio mesmo, como a carta, uma mensagem, é o mensageiro. Anjos do céu, como Gabriel, Miguel, são mensageiros. E no grego, a palavra é ângelos.
E também o próprio Deus, como nós já vimos na pessoa do anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor é o mensageiro do Senhor. Ele é o malaque do Senhor. E quem é o mensageiro do Senhor? João 1,18. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus é o anjo do Senhor, meus irmãos. Então, o anjo do Senhor, ou o mensageiro do Senhor, o malaque do Senhor, é o próprio Deus, que foi visto por muitos homens. Logo, o anjo do Senhor é Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade. Por quê? Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E como nós vimos no sermão passado, Jesus é a revelação perfeita da glória de Deus. Então não só a imagem, toda a glória e a perfeição de Deus, como nós já vimos, está contida em Cristo. Em João 14,9, disse-lhes Jesus: estou há tanto tempo convosco. Então vamos para o 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, verso 9: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus não é o Pai, mas ele revela perfeitamente quem o Pai é. Então, Jesus, que é a imagem do Deus invisível. No verso 18, o Filho unigênito. Então Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito o revelou. E o texto diz, o Filho unigênito que está no seio do Pai. João Calvino, explicando esse texto, diz que quando ele, João, diz que o Filho estava no seio do Pai, a metáfora é emprestada dos homens, que dizem receber no seu seio aqueles a quem eles comunicam todos os seus segredos. Então João Calvino diz que os homens dizem que no seu próprio seio alguém encosta e então o homem conta todos os seus segredos. O peito é a sede do conselho. Ele mostra, portanto, João, segundo Calvino, que o filho conhecia os segredos mais ocultos de seu pai, a fim de nos informar que temos o peito de Deus, o seio de Deus, é o próprio Cristo, por assim dizer, aberto a nós no Evangelho. Então o Evangelho é como se Cristo, que está no seio do Pai, abrisse para nós todo o conselho de Deus. Então, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Jesus tem todo o conhecimento do Pai, todo o conselho de Deus. E esse conselho é revelado a nós, como nós já vimos. Então, meus irmãos, Cristo é a revelação definitiva de Deus. Partindo já para a nossa conclusão. Cristo é a revelação definitiva de Deus. No Antigo Testamento, Deus se revelou por sonhos, visões, profetas, símbolos, tipos, cerimônias. Nós temos aprendido isso bastante nas aulas de terça sobre aliança. Mas em Cristo, nós temos a revelação plena. Cristo é a revelação perfeita de Deus. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. E continuando o texto, o Filho é tratado ainda como resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1:3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, tudo o que Deus é perfeitamente visto em Jesus. Ou seja, todos os atributos ou perfeições de Deus. Então, sua santidade, justiça, misericórdia, amor, graça, sua ira contra o pecado, como o irmão William disse na liturgia.
Jesus sendo a imagem perfeita de Deus, quando eu quero contemplar a Deus, eu olho para Cristo. Não para a imagem falsa de Cristo, em pinturas, ou quadros, ou desenhos, mas para o Cristo revelado nas Escrituras. Aquele que está no seio do Pai. Ele revela todos os atributos e perfeições de Deus. Por isso, qualquer imagem de Jesus que não é a das Escrituras, ou qualquer imagem visível, visto que Deus não nos deixou a imagem visível de Deus, ou de Jesus Cristo, é pecado. Então, qualquer imagem de qualquer pessoa da divindade é pecado, à luz do segundo mandamento. Como diz o nosso catecismo maior, de forma muito enfática. Cristo é o único que revela o Pai. E Deus não nos deixou outra imagem dele, senão o relato dos evangelhos e o relato de toda a Escritura. Um outro aspecto é que Cristo é o único mediador da revelação, meus irmãos. Então Deus revela-se nas suas Escrituras. E Cristo não só é o nosso mediador para com Deus, perdoando os nossos pecados, trazendo para nós paz e redenção, como Cristo é o mediador único da revelação de Deus. Ou seja, ninguém conhece o Pai independentemente de Cristo. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é impossível conhecer a Deus sem Cristo, meus irmãos. Toda verdadeira teologia é cristológica, é cristocêntrica. Então, todo o Antigo Testamento, se lido sem Cristo, permanece obscuro. Por isso nós temos tantas loucuras em igrejas neopentecostais, pentecostais. Adventismo do sétimo dia, de olhar para as figuras e sombras do Antigo Testamento e não interpretá-las à luz de Cristo. Interpretá-las ainda como regras específicas de Deus. Isso mesmo as leis civis ou cerimoniais. Não só as leis morais eternas e perpétuas. Então é porque as pessoas não leem o Antigo Testamento enxergando Cristo, é que elas se enchem de falsas doutrinas. Elas olham para textos diversos, como temos lido culto após culto na manhã, nos cultos matinais, e as figuras e tipos, ou mesmo os acontecimentos históricos, são sempre tratados com exegese, né? Sempre buscando aplicá-lo a mim de uma forma que ele não se aplica a mim. E com certeza vocês já escutaram cada baboseira, né, sobre os textos bíblicos, especialmente do Antigo Testamento. Eu já ouvi falar, por exemplo, no contexto do ritual de aliança de Abraão com Deus, de Deus com Abraão, daqueles animais que lá diz que Abraão teve a visão de que corvos, urubus, desciam e subiam ali, de falarem que aquilo, na verdade, era o inimigo tentando pegar a minha bênção. Percebam. E como essas, vocês têm diversos outros exemplos. Infelizmente, se abrir na internet, no Instagram, nós vamos estar diante de diversas falsas interpretações das Escrituras. Então, toda verdadeira teologia é cristológica. E não há compreensão correta do Antigo Testamento sem Cristo. Sem Cristo, ele permanece obscuro. Não há compreensão correta da Bíblia, de nenhum versículo, nenhum sequer, nenhum versículo, se não for por meio de Cristo e da interpretação à luz dele. Então, Cristo é o único mediador da revelação. E por fim, um aspecto temporal, é que o Filho sempre foi o revelador do Pai. João não diz, ele não está dizendo aqui no verso 18, apenas que Jesus revelou a Deus após se encarnar. Não. Nós já vimos na figura do anjo do Senhor que o Filho sempre foi aquele que revelou Deus ao homem. E desde a criação, toda manifestação visível de Deus era realizada pelo Filho, a segunda pessoa da divindade. Por isso a importância de entendermos a Trindade. Então, queridos, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai,
esse o revelou. Então Jesus Cristo é a imagem de Deus, porque Ele é Deus, já passando para a nossa conclusão. E é o revelador de Deus aos homens, seja sendo a sua imagem visível no Antigo ou no Novo Testamento, pré-encarnação ou pós-encarnação, como nós já vimos, seja sendo a chave hermenêutica para entendermos todo o conselho de Deus, visto que Ele está no seio do Pai. Toda a revelação de Deus. Então Jesus é o centro de tudo, de toda a vida e de toda a Escritura. Portanto, meus irmãos, prestem atenção, nós devemos ler as Escrituras para encontrar nelas o Cristo. Primeira aplicação. Leia as Escrituras buscando encontrar nelas o Cristo. Jesus, a segunda pessoa da divindade. Fuja de interpretações bíblicas antropocêntricas, que colocam o homem no centro, que buscam satisfazer as necessidades humanas. É claro que as Escrituras são úteis para a nossa vida. 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai dizer que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, óbvio que as Escrituras são úteis para a nossa vida prática. O objetivo mesmo do texto, lembram? Não é para que tenhais vida em seu nome? Então, óbvio que a nossa vida é transformada pelas Escrituras. Mas essa é uma consequência pela graça de Deus. Além de se revelar a nós, Ele nos transforma também. É uma graça. É uma graça. E o centro das Escrituras é Jesus. O objetivo das Escrituras é revelar o Cristo. Por isso, como Cristo é o centro de toda a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse, também deve ser o centro das nossas vidas. Portanto, pense em Cristo durante todo o seu dia, meus irmãos. Todos nós. Pense em Cristo durante todo o seu dia, filha. Jesus tem que ser a primeira coisa e a última no seu pensamento. Considere Jesus em todas as suas decisões. Como o imperativo categórico de Kant, né? Que antes de tomar toda decisão, você não tem que pensar se todo mundo fizesse isso, seria bom para a humanidade. Ridículo. Cristo, pense em Cristo. Isso glorifica o meu Senhor? Então, antes das suas decisões, pensamentos e palavras, pense. Diga isso em voz alta, para os seus filhos ouvirem. Será que isso glorifica o meu Senhor? Então, meus irmãos, leia as Escrituras para encontrar nelas o Cristo. E viva a sua vida como se Cristo fosse o centro, considerando Ele para todas as decisões. Graças a Deus. Oremos então. Nosso Senhor e Deus, soberano e eterno, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque Ele revela não só a sua imagem, Senhor, mas Ele revela o seu conselho para nós. Ele é o anjo do Senhor, a quem os homens viram. E Ele é o anjo do Senhor que foi encarnado e que trouxe para nós a sua mensagem mesmo, como Malaque, como mensageiro. Ele está no seio do Pai e revela para nós o seu conselho, Senhor, os seus segredos. Não permaneceram ocultos, foram revelados nas suas Escrituras. Em João 17, Jesus orando diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra, é o verbo encarnado. Jesus é a verdade. E a verdade é a palavra. E Jesus é o verbo que é a palavra. Jesus é a própria palavra, Senhor. Ele revelou os seus conselhos para nós. Obrigado, Senhor, por isso. Que o Senhor nos transforme a nossa vida, adultos e crianças, as crianças aqui, bebezinhos, ainda no ventre, nas suas mães, e quem nos assiste também, Senhor, que seja abençoado por Cristo nas Escrituras. Que cada segundo do nosso dia seja para te glorificar, Senhor. Dá-nos a sua força, dá-nos a força de sermos fiéis a Ti, dentro da sua palavra, com a imagem correta do Cristo, sem quebrar o segundo mandamento, Senhor. Sem criar ídolos para nós. Santifica-nos em Cristo. Cristo seja o centro das Escrituras e o centro das nossas vidas. Nós oramos por meio dele. Amém.